Fala AgroDevs, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Growcast. Eu sou o Edson Martins, faço parte da equipe da AgroDev e vou ser o host desse podcast. E hoje estamos iniciando a terceira temporada do Growcast, onde a gente vai trazer alguns conteúdos com alguns episódios bem bacanas que você vai gostar, eu tenho certeza. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante, tá no meu dia a dia, e eu tenho certeza que vocês também podem ter dúvidas, como iniciar, enfim. Então a gente vai falar sobre a tecnologia mobile, sobre esse mercado, como impacta a sociedade, a população, como está no nosso dia a dia essa tecnologia. Tecnologia, carreira e vidas transformadas. O Growcast está só começando. E para falar sobre essa tecnologia, sobre mobile, estamos aqui com Marcelo Eltz, ele que é CTO e cofundador da AgroDev e que já tem um contato aí com essa tecnologia já há algum tempo. E aí, Marcelo? Opa, tudo bem, Edson? É legal estar aqui mais uma vez, né? Então, obrigado por a gente poder estar conversando de novo sobre tecnologia, que eu curto demais. Então, quem está assistindo também, está aí acompanhando nós nas redes sociais, eu acho que vão gostar bastante desse episódio, que eu vou tentar não brigar aqui com o mobile, né? Porque a gente, às vezes, o pessoal fica olhando, pô, mas mobile, o que tem por trás do mobile? É só o mobile? É só o aplicativo no celular? Então, eu quero trazer também isso um pouco para mostrar que é um mundo bem maior e tu não vai conseguir fazer um aplicativo de fato para produção só com o desenvolvimento mobile. Precisa mais coisas e a gente vai conversar sobre isso aí ao longo desse episódio. Mas também, né, Edson, comentando um pouquinho, tu falou que eu tô há muito tempo, né, até me assustei aqui, mas realmente eu tô aí há mais de 12 anos, né, trabalhando com desenvolvimento. Já trabalhei com diversas tecnologias, né, estou sempre aprendendo, né, a tecnologia ela sempre vai mudando, então tem algumas linguagens, algumas coisas que eu já trabalhei que nem adianta eu falar aqui, que talvez o pessoal não vai nem saber ou nem lembrar que existe, né. Mas também não sou tão velho assim, né, mas estou aí 12 anos na estrada aí, aprendendo bastante, programando, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia, é criar aplicações, estruturar aplicações e também passar o conhecimento, né, que é o que a gente faz aí na AgroDev. Show de bola. Acho que uma coisa bacana que tu comentou é que já está há um tempo aí e o legal é que nessa área de tecnologia a gente está sempre evoluindo, né? Isso é uma coisa que me encanta bastante. Então, a gente começa de um jeito, depois a gente evolui, vai para outras aplicações, a gente está sempre atrás de novas experiências e evoluindo ao mesmo tempo, tá? Então, isso é muito bacana. Parei para pensar aqui um pouco conforme tu ia falando, né? Que até do meu início de área também, que não é tanto tempo assim, né? Tô mais de 6 anos na área, mas já consegui vivenciar aí algumas experiências e evoluir de uma forma bem significante. Acho isso muito bacana nessa área. E aí, pra gente começar a falar sobre tecnologia, sobre mobile em si, eu queria que tu explicasse pra gente, né? Comentasse o teu ponto de vista sobre esse mercado. O que é mobile? Conseguiria resumir, falar um pouco pra gente sobre isso? Sim. Cara, eu acho que é legal a gente voltar um pouquinho, né, pra gente perceber como as coisas elas evoluem muito rápido. Mas eu ali na minha adolescência, né, eu não vou entregar a minha idade aqui, mas na época tinha uns celulares que eles eram um pouco maiores do que é hoje, né, não tinha essas telas touch e tudo mais. E eu me lembro de uma reportagem, às vezes aparece alguns memes na internet, agora um celular que manda SMS. Cara, e se olhar pra trás, tipo, eu peguei essa tecnologia, né? Foi um dos primeiros celulares, assim, que eu tive, que mandava SMS. O pessoal um pouquinho mais antigo vai lembrar aí do joguinho da cobrinha, né? E, pô, olha a evolução que é hoje. Hoje, nós temos um computador, né, no nosso... Então, o celular todo mundo tem, é um computador dentro do nosso bolso, que faz inúmeras coisas. A gente pode fazer todo o gerenciamento da nossa empresa, gerir a nossa vida, banco, tudo dentro de um aplicativo mobile. Eu acho que isso, cara, é muito legal ver essa evolução e poder ter participado disso como usuário também, né? E hoje como desenvolvedor, né? Então eu acabo fazendo algumas aplicações mobile, eu já trabalhei com algumas linguagens, a gente vai comentar aí um pouquinho das linguagens mais ao longo aí do episódio, mas eu me lembro uma vez que começou a surgir essa necessidade de ter um app, né, das empresas terem uma aplicação, e tinha muitas empresas, quando eu comecei a desenvolver, que não olhavam com um certo olhar, não, mas a gente precisa ter,
né? Isso é evolução, isso é o que vai acontecer no futuro, né? Não tem como nós não termos uma aplicação mobile para o pessoal usar no celular. E algumas empresas que eu trabalhei na época ficaram meio resistentes a isso, né? E essas empresas acabaram perdendo clientes. E aí, depois de ter essa perda de clientes, né, por não ter aquela aplicação mobile, aí eles começaram, não, opa, eu acho que é um mercado que realmente está evoluindo, está acontecendo, a gente vai ter que se reestruturar e ir para essa linha também, começar a desenvolver coisas, né? Sim. Pegando um pouco desde o início, né, dando um pouco do meu ponto de vista aqui, a gente for pegar, acho que a gente pode partir do início, não necessariamente é de fato o início, mas desde o momento que o Steve Jobs subiu no palco para apresentar o primeiro iPhone, né? Dali em diante começou a se expandir, começou a ter muito mais ênfase nessa parte de dispositivos mobile. E é interessante a gente olhar um pouco para a linha do tempo para ver como que evoluiu, né, desde lá do início até o momento, né? Então a gente começou lá com o celular, começou só touch, né? Antes tinha o teclado, o joguinho da cobrinha que falou, era muito bacana de jogar. Aí começou só o celular com touch, começou a evoluir, e a gente começou a ter celulares, né? Os smartphones que era pequeno, começou a crescer as telas, até que começou a surgir iPads, tablets, enfim, celulares maiores, telas maiores, né? E aí é legal a gente comentar também que faz parte de mobile em si, que em um certo momento as telas começaram a crescer e do nada a gente falou, não, vamos diminuir as telas, né? E começou a sair relógio inteligente, por exemplo, que também faz parte desse mundo mobile que a gente constrói aplicativos, né? Os aplicativos, a gente fala ali de multiplataformas, é pegar celular, é pegar tablet, é pegar relógio inteligente. Então, ver como isso evoluiu, né? Essa parte mobile é muito interessante, porque às vezes a gente fala, mobile, talvez é só smartphone, é só celular. Mas não, hoje em dia a gente tem uma gama de dispositivos que a gente cria aplicativos para eles, né? E a gente precisa fazer funcionar. Então, ver essa evolução e ver as facilidades que isso trouxeram com o tempo é muito interessante, né? E aí, eu já trago aqui uma outra pergunta, né? No teu ponto de vista, como isso vem impactando o dia a dia das pessoas, das organizações? Isso cresceu de uma forma assim que todo mundo tem celular, como tu disse, todo mundo tem uma vida ali no celular, né? Como isso impacta no dia a dia das pessoas ter esse acesso a dispositivos, a aplicações e facilitar a vida? Eu acho que assim, né, Edson, hoje em dia, acho que o nosso maior bem é o tempo, né? E a gente tem que gerir muito bem o tempo, porque as coisas elas estão cada vez mais rápidas, cada vez mais ágeis. Se tu perde um momento, cara, quando vê passou, já veio outra coisa, ou tu perdeu uma oportunidade, ou alguma coisa que tu tá pensando em fazer, alguém já fez, né? E toda essa gama de informação e de que o tempo é muito precioso, eu acho que as aplicações mobile, elas vieram para ajudar isso. Eu vou dar um exemplo, teve uma empresa que a gente foi visitar, que é parceira da GrowDev, que, cara, muito bacana. Eles têm lá, é uma empresa calçadista da região, e eles têm lá a caixa com um sapato, né? Com um sapato. E tu pega o teu celular, não precisa aplicativo, não precisa nada. Tu escaneia o QR Code, tu consegue ver toda a informação por onde passou aquele sapato, tu vê foto, tu vê o modelo, especificações, se tem mais algumas cores. Cara, então essa informação muito rápida na palma da tua mão, isso é muito precioso, né? E eu acho que isso é um grande avanço, né? E é o que, para mim, as aplicações mobile trouxeram para os seus usuários, né? Para o público, para o povo aqui, né? Essa questão da agilidade, de tu ter a informação na palma da tua mão de uma forma muito rápida, né? E aí, isso falando de informação. Agora, tu comentar de aplicações onde tu executa alguma coisa também na palma da tua mão, pô, isso é muito bacana. Eu trabalhei numa startup que foi muito legal, né? Nós tínhamos lá tinha um portão grande, então, como não tinha horário, né? Às vezes o pessoal chegava mais cedo, às vezes chegava mais tarde, não tinha muito horário, e era sempre uma novela. Quem é que vai abrir o portão? Alguém grita, abre o portão lá. E aí, daí um gestor de lá falou assim, pô, gente, nós somos uma empresa de tecnologia, né? Temos um portão, né? Não tem como fazer controle para todo mundo e a gente nem vai fazer.
como que a gente pode resolver isso? E aí eu me lembro, um desenvolvedor do time pegou, cara, vamos conectar um hardware lá na central do portão e vamos criar um aplicativo para abrir esse portão? Daí nós, pô, mas a gente nunca fez. Ah, então vamos fazer. E aí, pô, a galera foi lá, ele conectou um Arduino no portão, que daí era só, era liga e desliga, né, 0 e 1. E aí a gente conseguiu conectar, abrir uma porta, fez o aplicativo e depois todo mundo na empresa podia abrir e fechar o portão. Então, entendeu? A ação, né, que trouxe aquele aplicativo, cara, pra tu poder executar alguma coisa pro teu dia a dia ser mais rápido, mais ágil na palma da tua mão. Então, isso é um exemplo, né, do que um aplicativo muito simples, que tinha só um botão na tela, resolveu um problema de entrar na empresa a hora que a gente precisasse. Sim. Tava pensando aqui um pouco, né, sobre conforme tu ia falando ali. E, cara, acho que o impacto de aplicativos no dia a dia das pessoas é muito grande, né? Tu deu um exemplo muito bom, resolver um problema muito rápido Exato. que se tinha, né? E eu paro pra pensar, pô, eu hoje em dia eu não saio mais de carteira, eu saio sem carteira. Eu tenho minha carteira faz sei lá, uns 7 meses que eu não pego ela. Por quê? Tenho tudo dentro do celular, tenho tudo. Eu quero pagar alguma coisa, vou ali. Quero fazer alguma coisa no banco, tem aplicativo de banco. Então hoje, o dispositivo mobile, né? Seja ele um celular, seja ele até um relógio inteligente, facilita e agiliza muita coisa. Eu trouxe um ponto interessante ali que um dos ativos mais importantes é o tempo. Então, se a gente conseguir otimizar nosso tempo no dia a dia, a gente vai conseguir fazer muito mais coisas, né? E a gente vai conseguir aproveitar mais. Então, é muito bacana ver essa evolução que a gente teve e a facilidade. Eu vou trazer alguns dados aqui que não sei se está por dentro, mas é alguns dados bem interessantes que eu fui atrás sobre esse mundo de aplicativos mobile, a quantidade de aplicativos. A gente, né, quero trazer um pouco sobre isso também, porque hoje em dia fala, beleza, aplicativo, tá? Mas lá na loja, a gente tem muitos aplicativos lá, né? Então, como que a gente se destaca? Como que a gente cria um aplicativo que faça sentido? Porque eu acho que a questão de impactar a vida das pessoas, ela vai muito nessa questão de resolver um problema. É exatamente o que tu disse, né? A gente tinha um problema lá do portão. Não, vamos fazer o aplicativo, resolveu uma dor que se tinha, né? Então, acho que isso é muito bacana. Eu posso dar um outro exemplo, que eu não vou falar que é muito tempo atrás, porque até ano passado eu tinha aqui em Novo Hamburgo, que a gente ia no centro, a gente tinha que comprar um ticket de estacionamento, né? Ver alguém passando na rua e ir lá comprar, ou E nunca achava, né? Nunca achava que as pessoas vão comprar o ticket. Né? Ou ia no estabelecimento para comprar uma cartela lá de 1 hora, 2 horas. Esse dia, mês passado, a gente teve a reunião da AgroDev, né, de resultado, e aí a gente foi almoçar lá em Sapiranga. E aí em Sapiranga também tem essa questão de ter o estacionamento e ter que pagar. Só que hoje evoluiu tanto que hoje a gente não precisa mais ir atrás do cara ou ir no estabelecimento comprar um ticket, alguma coisa. Hoje a gente tem um aplicativo na palma da mão, né? Não é um aplicativo que vai estar sempre instalado no nosso celular, mas é um aplicativo que resolve uma dor pontual, né? A gente vai ali, baixa rapidinho, já tinha uma conta, fui ali, abaixei, fiz o login, comprei um ticket, tá resolvido, né? Não paguei multa, porque uma multa é mais fácil pagar R$7 num ticket lá pelo aplicativo do que pagar R$30 numa multa, né? Então, esses impactos que a gente tem no dia a dia das pessoas para facilitar algo, para resolver um problema ali, acho que é muito interessante. Vendo um pouco sobre isso, eu queria entender quais são as dificuldades que tu vê nessa parte de aplicativos com relação à empresa. Porque eu já trouxe aqui um ponto sobre... Hoje a gente tem muitos aplicativos em lojas, né? Então talvez um dos pontos o usuário talvez fica muito perdido em quais aplicativos tem em si, né? Então como é que tu vê isso a nível de negócio para empresas e até como pro dev saber ali um pouco sobre como que as empresas pensam sobre isso? Deixa eu ver se eu entendi ali a tua pergunta. Tu acha que é muito aplicativo, é pro usuário escolher ou pra empresa ter a estratégia para o seu aplicativo ficar mais bem visto? Exatamente. Para a empresa ter um aplicativo, ser bem visto e ser utilizável para as pessoas resolver um problema, né? Ah, tá. Entendi. Gente, eu acho que nós como desenvolvedores, né, a gente sempre... Eu sempre falo, né, quando eu tô dando aula ou conversando com alguém, o que é que um desenvolvedor faz?
o desenvolvedor resolve um problema que as pessoas ainda não sabem que tem, né? Então, não funcionava lá pagar o ticket. Pô, só que dava trabalho, né? Tinha que achar um lugar, achar lá o lugar para comprar, ou achar uma pessoa para pagar o ticket. Não, agora tu resolveu o problema que as pessoas não sabiam que tinham, porque ficou mais ágil, tu baixar o aplicativo, instalar ali, pagar e pronto, tá pronto, né? Então, eu acho que os aplicativos, eles têm que resolver sempre um problema. Sempre. E tem que ser muito prático e rápido. Eu acho que esse é o ponto. Tem que ser fácil de usar e ele tem que resolver aquilo que ele está se propondo a resolver, né? Então, a empresa, para ela ficar bem vista, esse aplicativo ele tem que ser muito funcional. Então, ele tem que, de fato, fazer o que ele está dizendo que vai fazer, porque a gente aí encontra muitos aplicativos nas lojas que tem um monte de funcionalidade, quando vê, tu vai testar uma específica lá, opa, essa aqui não funciona. Ah, mas ninguém usa. Tá, mas a experiência do usuário impactou. Porque eu fui usar, eu já não vou indicar esse aplicativo para alguém. Então, eu acho que isso é um ponto bem bacana, até em aplicações web ou aplicativos, né? Desenvolver somente aquilo que, cara, vai fazer sentido e deixar muito bem feito para quando ir para o público, tentar minimizar. Não dá para dizer que não vai ter bug, né, Edson? Geralmente tem, às vezes tem. Mas minimizar os bugs, né? Mas liberar aquelas funções, né, que a gente chama aqui no mundo do desenvolvimento de features, né? Liberar só aquilo que realmente tá aprovado, tá testado e que vai fazer diferença para aquele negócio ou para aquela função. E aí eu acho que sim, as empresas elas vão conseguir, de fato, ranquear o seu aplicativo maior que os outros, ficar melhor, né, do que os outros. Porque agora, puxando um pouquinho para o usuário, né? O que eu faço quando eu olho um aplicativo lá nas lojas, seja na Apple ou na Google Play, né? Seja na Apple ou na Google Play, eu olho, quantos downloads tem? Né? Olho os comentários. Então, eu acho que é muito importante, né? Uma empresa que vai lançar o seu aplicativo, que tem o seu aplicativo nas lojas, responderem os comentários, porque eu sou uma pessoa que eu leio. Se eu começo a ver muita coisa ali sem resposta, ou bugs recorrentes, o pessoal reclamando, cara, aquele aplicativo eu já não uso, né? Então, isso é uma boa estratégia também, para dar um bom suporte depois que o teu aplicativo ele for publicado, ele for para a loja, para que esses comentários que o pessoal acaba colocando ali, para também tentar ajudar outros usuários, né? Ou não ser lesados, ou avisar que tem algum problema, eles serem atendidos e aquele comentário ou sair ou tiver uma resolução legal. Daí o teu aplicativo com certeza vai começar a subir no ranking, né? Legal, bacana. Trouxe um ponto que eu nunca parei para pensar, mas eu faço isso de fato, que é olhar os comentários, né? Então, quando eu vou baixar um aplicativo ali que eu não conheço, que eu tô indo lá, qual que eu baixo, eu realmente também olho os comentários para ver. Então, dá pra gente conseguir ver, né, que é importante uma empresa, né, cuidar disso, ter um suporte legal. E eu acho que é muito interessante essa questão que tu comentou de ter um aplicativo com uma funcionalidade bem definida que resolve uma dor do usuário, né? A gente tem hoje diversos tipos de categorias de aplicativos. A gente poderia colocar. Vão ter aplicativos em si que vão ser aplicativos que vão estar sempre instalados, mas vai ter aplicativos também, né? Vão ter aplicativos que a gente vai instalar pontualmente. Por exemplo, esse do estacionamento. Não é um aplicativo que eu vou sempre ter no meu celular. Mas quando eu preciso ter, eu vou lá, baixo, instalo, ele resolve aquela minha dor e é uma funcionalidade bem definida. Não é um aplicativo cheio de funcionalidade que é difícil de mexer. Eu acho que também vai muito nessa linha do aplicativo ele também ser fácil de utilizar, né? Hoje a gente tem diversos tipos de usuários. Então a gente tem pessoas que estão entrando na área que não sabem mexer muito bem. Tem pessoas que já estão já mexem com tecnologia e conseguem se achar muito bem. Mas ter uma funcionalidade, um aplicativo que seja fácil de interagir, fácil de mexer, que o usuário consiga achar o que ele quer de uma maneira fácil, que as informações estejam organizadas dentro do aplicativo. Eu acho que isso é muito interessante e acaba chamando e fazendo o usuário gostar dele, né? Então, pode ser um aplicativo que não tem no celular sempre, mas se eu precisar daquela funcionalidade,
vai ser aquele aplicativo que eu vou utilizar, né? Independente se ele tá no meu celular ou não. Porque esse é um dos problemas que eu quero trazer sobre... podemos dizer assim, uma era de aplicativos que várias empresas utilizam, né? O que eu vou fazer de diferencial? Vou fazer um aplicativo. Vou fazer um aplicativo lá, um aplicativo aqui. Então, surge bastante aplicativos, né? E acho que um dos problemas que a gente tem, aí, que é uma talvez das dificuldades, mas que vem evoluindo, é o espaço que a gente tem no celular, que os usuários têm no celular, né? Então, talvez ali a pessoa consiga ter 10 aplicativos no máximo. Então, qual que ele vai escolher, né? Tem alguns que são sagrados no celular. O Whats, a gente ter um aplicativo financeiro de banco. Então, esses aplicativos... O Candy Crush pra jogar... Não. Mas pode ser um aplicativo para lazer, né? Quero destressar aqui um pouco, vou deixar ele aqui, né? Mas aí quando a gente começa a ter mais aplicativos, o que a gente faz, né? Então, eu acho que essa é eu vejo que é uma das dificuldades, né, da gente criar aplicativos, mas eu vejo que quando a gente tem um aplicativo que realmente resolve uma coisa, é fácil de mexer, a gente ganha espaço, né? A empresa em si ganha espaço, porque, pode ser que não vai ter sempre celular, mas, cara, vai pensar em mim e se precisar de alguma coisa, se o Marcelo precisar pagar alguma coisa, eu vou falar, Marcelo, tem um aplicativo lá que tu paga rapidinho, cara, é fácil de utilizar, tá pronto, resolver o teu problema, né? Então, acho que essa questão de resolver uma dor de uma maneira fácil, acho que impacta bastante essas pessoas que utilizam, né? Essas pessoas que é todo mundo, né? Hoje quase todo mundo utiliza aplicativo, dificilmente uma pessoa não vai ter, né? A gente tem níveis de pessoas que não são da era da tecnologia, né? Que tem um pouco mais de dificuldade, tem pessoas, né? A gente tava até nos comentários aqui das minhas pesquisas, tudo, tem a geração Z, cada vez mais impulsiona essa parte dos dispositivos em si, acho que isso é muito interessante a gente trazer. Bom, eu já queria trazer aqui para ti, tá? Eu tenho uma pesquisa que é muito importante, que empresas e desenvolvedores, elas olham, enfim, que é o State of Mobile. É uma pesquisa que eu encontrei, que é uma empresa que ela analisa milhões e milhões de dados de todos os mundos, de todos os países do mundo, né? E ela traz diversos pontos, assim, macroeconômico, questão de quanto que um aplicativo está vendendo, ou quanto está faturando. E eu vou trazer alguns números aqui, que é muito interessante, que não são números de 1.000, milhões, são números de bilhões em si, de downloads, de gastos, que a gente consegue notar cada vez mais essa área evoluindo. Então, é uma área que vem evoluindo e não parou por aí. Acho que tem muito a crescer ainda e cada vez mais vai crescer. Eu quero também depois te perguntar um pouco o que pode fazer a área de mobile ela crescer ainda mais, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas aqui, eu queria trazer um pouco os dados que eu tenho aqui. Mas por exemplo, download de novos aplicativos. Isso pegando do ano de 2022. A gente teve 255 bilhões de downloads, 11% a mais do que os outros anos. O quão louco isso é, né? A gente conseguir olhar, saber e ver que cada vez mais o pessoal tá baixando aplicativos, tá ali interagindo e procurando, né? Acho que isso é muito interessante. O aumento, eu acho que ele é do público novo, né? Que vai surgindo, né? Das pessoas novas, né? Que vão vindo. E eu acho que também a adaptação, né? Às vezes que um pouco forçada, né? Porque tudo muda, né? Então tu tem que ter o aplicativo, né? Daquelas pessoas que tiveram essa resistência no início, né? As pessoas um pouco mais velhas, né? Que, cara, para mim pegar o Uber, eu tenho que ter o Uber, né? Para mim pegar um aplicativo de mobilidade, para mim acessar o banco, ou conversar com a minha família lá no grupo do WhatsApp, né? Eu tenho que ter. Então, aí eu acho que foi se quebrando também essa resistência das pessoas que, não, eu não vou usar esses negócios aí, esses celulares aí, essas coisas, né? Sim, total. A gente tem aqui dados relacionados a gastos na App Store, né? Acredito que de maneira geral, mas a gente tem 167 bilhões de gastos, né? Nossa. Ainda teve não teve um crescimento, mas teve menos 2% aqui, mas mesmo assim é uma quantia considerável, né? É bem grande. A gente tem um tempo gasto de usuário, 5 horas, né, que o pessoal utiliza o celular ali, que também pegando o tempo que a gente fica acordado, enfim, acho que é um tempo considerável também, né? A gente tem despesas com anúncios em dispositivos móveis, 336 bilhões. Então, acho que a gente consegue visualizar, a gente consegue ter uma noção
de que as empresas elas podem ganhar também com isso, né? Que é, em vez de eu colocar talvez um anúncio no jornal, né? Nem sei se existe esse jornal, eu vou colocar rodar um tráfego ali em aplicativos, porque hoje em dia é onde a população tá, né? Então coloca seu nicho, consegue rodar comerciais ali de uma maneira bem interessante, né? Bom, é mais ou menos esses os dados que eu queria trazer, só a gente discutir, porque são dados que eu acredito que cada vez mais vai crescer, né? Então, dificilmente vai cair esses dados, vai diminuir, né? E cada vez mais vão crescer esses dados em si, porque vão ter pessoas mexendo, vão ter empresas criando novos aplicativos, vão ter novos desenvolvedores criando aplicativos. Acho que isso é muito interessante. E a gente está aqui também para dar ênfase para isso, né? A gente conseguir direcionar, conseguir também ajudar empresas. Aqui a GrowDev, acho que ela tem um papel muito forte nisso, de a gente conseguir achar soluções, né, para os nossos clientes. Enfim, acho que isso é muito bacana. Obrigado. Que nem assim, né, isso que tu comentou ali, existe um mercado, né? Existe um mercado aí enorme para se explorar. E eu sempre comento, há um tempo atrás, alguns anos atrás, na cidade onde eu moro, surgiu um aplicativo de comida, né? Aí, um aplicativo de comida para concorrer com o aplicativo de comida, que eu não vou falar o nome, todo mundo já vai saber, né? Não estão pagando nenhum merchan, então não vou falar o nome. Então eu fiquei pensando, mas como é que esse aplicativo, cara, por que ele vai criar, todo mundo vai usar o outro, né? Só que não, ele resolvia uma pequena dor que aquele outro aplicativo não estava resolvendo. E começou na região, começou a crescer, e aí esse aplicativo, adivinha o que aconteceu? O outro aplicativo grande foi lá e comprou o pequenininho, né? Porque ele começou a tomar um mercado, começou a tomar um espaço. Então eu acho que isso é uma coisa legal também para quem quiser empreender, né? Gente, existem muitos usuários. Bom, o Edson trouxe os números ali, é muito usuário na internet, nos dispositivos móveis. Aí tu fica pensando, eu não vou fazer esse aplicativo porque já existe, né? Tá, mas pensa o que esse que já existe, tu pode fazer um pouquinho diferente para ver se o teu vai vingar, né? Para ver se vai dar certo. Eu acho que isso é um ponto legal também para as empresas que estão começando, ou para aquelas pessoas que querem, eu quero criar um aplicativo, né? E eu acho que já pegando o gancho aqui, eu queria também a gente trocasse uma ideia, porque às vezes o pessoal não sabe o que é criar um aplicativo, né? Eu me lembro que esses tempos me ligou um amigo meu e ele perguntou assim, cara, eu queria fazer um aplicativo tal, quanto que custa? Aí eu falei o valor para ele, né? Porque daí a gente até pode explicar um pouquinho. Eu falei o valor para ele, não, pode fazer. Só que ele entendeu que era reais, né? Eu falei, não, esses aí são 1.000, né? Não é reais. Ele, não, meu Deus, é muito caro, é só um aplicativo, né? Só que aí parecido com o iFood, é só copiar, não sei o quê. Mas eu acho que é legal a gente trazer também pro pessoal, né, mais a tecnologia, né, que um aplicativo, ele envolve muitas coisas. E um dos pontos também para desenvolver um aplicativo, ele ser um valor que vai ser um pouco mais caro do que uma aplicação web ou do que um site, né, é porque o profissional também é caro. Então, o profissional, o desenvolvedor mobile, geralmente ele vai ganhar um pouco mais do que o desenvolvedor de back-end, de front-end, de sites e assim por diante, né? Então, acho que é legal a gente trazer o que é o universo do aplicativo, e agora eu vou comprar a briga aqui, né, com o Edson, né? Para mim, o aplicativo, ele, de fato, ele tem que ser só uma casca, né? Aonde, e geralmente é assim que funciona, né? Até para o pessoal entender. Quando tu abre um aplicativo, seja de uma rede social, seja de um aplicativo de mobilidade, quando tu clica num botão, esse botão, ele emite um sinal ou vai uma requisição para um servidor. E lá naquele servidor, lá que tá todos os dados, lá que tá todo o processamento, lá que tá que o servidor olha, quem tá tentando logar aqui é o Marcelo e o Edson. Será que eles podem acessar isso aqui? Opa, pode. E aí esse servidor entrega de novo para esse aplicativo um pacote de dados onde ele mostra ali todas as informações, né? Então, não é só o aplicativo,
mas o que que tem por trás, né? Então, todo esse desenvolvimento por trás no servidor, que a gente chama de back-end, ele precisa existir. Ele tá lá na nuvem, né? E aí, quem que paga essa conta também, né? Então, não é só o aplicativo que vai ser desenvolvido, mas sim todo esse gerenciamento de dados e de back-end também, né? Sim. Eu vou comprar essa briga, né? Comentou ali. Para mim, um aplicativo, de fato, ele é uma casca, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser um aplicativo bem pensado. Eu acho que esse bem Exato. pensado, que a gente trouxe aqui um pouco, né? De ser fácil de utilizar, resolver uma dor ali, mas que seja fácil da pessoa utilizar, né? E esse fácil da pessoa utilizar não vem do back-end, né? Vem do front, vem de como o dev ele vai construir. Claro que tem um trabalho também de um profissional de UX UI que vai pensar ali um pouco, né? Mas Olha, quem... mais um profissional, tu já são 3, ó. Exatamente. Então fica a dica aí, para quem quer um aplicativo, ó, já tem 3 profissionais aqui, né? Criar um aplicativo, um software em si, ele é de uma certa maneira complexo, né? Porque envolve várias partes e várias pessoas em si. Vai fazer um aplicativo offline, talvez não vai pedir uma complexidade tão grande, mas vai pedir já uma certa complexidade. Vai pedir um aplicativo nacional que vai funcionar em vários lugares, enfim, cara, vai pedir uma outra complexidade. E aí, o time que precisa estar envolvido nisso acaba também aumentando, porque a gente tem lá um cara de mobile, cara de back-end, um cara de uma pessoa de UX, UI ali pensando alguma coisa, aí tem alguma coisa de arquiteto, alguma coisa de DevOps, então vai ter algumas coisas ali envolvido que vai precisar, né? Não é então, só vou fazer aqui um aplicativo facilmente, uma cópia do iFood, não, né? É um pouquinho mais embaixo, né? Sim. Mas acho que é interessante a gente conversar. Tu trouxe o ponto ali de a gente começar a explorar um pouco essa parte do desenvolvimento mobile, né? E eu acho que isso é um gancho, porque como a gente viu aqui nos números, tem um mercado para isso, né? Tem um mercado bem forte para a criação de aplicativos, e a gente viu que cada vez mais a ideia é sempre facilitar a vida das pessoas, né? Exato. E aí isso vai precisar de uma mão, vai precisar de pessoas trabalhando, empresas em si. Você trouxe um ponto ali que criar um aplicativo, talvez pegar um aplicativo que já existe, mas fazer uma coisa diferente. Isso por si só é uma inovação, né? Uma inovação não é criar algo do zero totalmente inovador e disruptivo, não. É pegar talvez algo que já existe, adaptar e fazer de uma maneira diferente. Isso se tem muito no mercado, né? E para isso a gente precisa de desenvolvedores. Precisa de gente ali fazendo isso. Eu acho que é muito interessante. E quando a gente entra nessa parte de construção de aplicativo, acho que é interessante a gente comentar um pouco os caminhos que a gente pode seguir, né? Então a gente tem ali um desenvolvimento nativo, a gente tem um desenvolvimento multiplataforma. Eu queria que tu comentasse um pouco, para quem está escutando aqui, vendo a gente, o que é esse desenvolvimento de aplicativo? Esse que eu falei, nativo, multiplataforma, qual a diferença? Sim, legal. Às vezes o pessoal também, até clientes, assim, que pedem pra gente, né? A gente tem um braço muito forte de desenvolvimento mobile na GrowDev. E, cara, geralmente os clientes esperam, eu quero um aplicativo, tá, mas tem que funcionar pro iOS e pro Android. Aí tu explicar que são 2 aplicativos totalmente diferentes, né? Aí fica aquela coisa, tá, mas como assim? Eu quero só acessar no celular, né? Mas são 2 tecnologias diferentes. Então, o iOS, né, o sistema iOS, tu escreve em uma certa linguagem. E o Android, que é o convencional ali, tu escreve em outra linguagem. Tá, mas e aí, como que tu resolve isso, né? Então, existe a possibilidade de tu escrever 2 programas, ou tu escrever um, mas mesmo assim tu acaba tendo que fazer pequenos códigos para aceitar nos 2, né? E aí entra uma tecnologia, né, que eu até vou deixar aqui para te falar aí, que eu tenho mais cancha aí, né? Uma tecnologia que tu possa escrever um único código e servir para os 2 dispositivos. E eu acho que isso é muito bacana e é uma sacada muito legal. E aí eu vou deixar tu comentar aí, porque daí também já vamos arranjar briga, porque eu conheço uma outra tecnologia, tu conhece outra ali, mas não vou comentar ela hoje, não. É interessante e eu tô mudando bastante a minha cabeça um pouco sobre isso, né? Que tecnologia, acho que tu gosta de dizer bastante que a questão do martelo e do prego, né? A gente tem que saber
fazer, né? Mas o martelo específico é indiferente, né? Então, hoje, a gente trabalha muito forte dentro da AgroDev, o time, enfim, com o Flutter, que é uma dessas tecnologias multiplataformas que a gente utiliza ali e ela dá bastante produtividade, ela traz um ganho bem interessante pra gente, tá? E que a gente acabou adotando ali, né? Por a gente ver o mercado também utilizando, empresas utilizando, acho que isso é muito interessante. E aí, a gente consegue construir também, nesses casos, aplicativos nativos, iOS de uma forma também, se a gente precisar, caso a gente precisar, descer no nativo ou no iOS ou no Android, a gente consegue também. E aí entra o ponto que eu quero trazer. Porque, tipo assim, tem alguns caminhos que uma pessoa ela pode seguir quando ela quer começar a desenvolver mobile. Ela pode seguir nativa, ela vai conseguir vagas, vai conseguir mercado para isso, porque tem bastante mercado ainda para nativo, né? Multiplataforma também, porque vem esse ganho que tu trouxe assim, tá, mas fazer um aplicativo ali, eu tenho que fazer para Android e para iOS, mas eu tenho que manter 2 times, eu tenho que ter 2 aplicativos, talvez vão ter um visual um pouco diferente, funcionalidade um pouco diferente. Isso tem os seus prós, né? E também tem os seus contras, que a gente tem que pesar, que uma empresa vai pesar também para decidir. E aí tem as multiplataformas, que a gente vem para também resolver um problema que é, tá, mas porque eu não posso criar um único código que vai para os 2, né? Não facilita a minha vida, né? A empresa ganha, né? O desenvolvedor também ele consegue se destacar no mercado, acho que isso é interessante, porque ele consegue uma tecnologia fazer Android e iOS, acho que isso é muito bacana. Mas também tem os seus prós e os seus contras. Então, no caminho, acho que a gente pode depois seguir, né, né, tu pode dar a tua dica, eu posso dar a minha dica, qual o caminho que a pessoa pode seguir para iniciar talvez nesse mercado, para, eu quero migrar, qual tecnologia eu escolho, né? Então, a gente tem essas possibilidades, mas a questão tem vagas para todos os lados, na minha visão. E aí, a escolha em si, ela vai muito, como que tu quer? Eu quero ser multiplataforma. Então tem uma empresa lá que eu estou visando, então eu vou começar a estudar um pouco aqui mais, mas é interessante que ela vai também ter contato com um nativo ali, e todo esse ecossistema mobile, independente da tecnologia, se casa, né? E aí a pessoa vai evoluindo, acho que isso é muito bacana. Uma coisa legal que tu falou ali, né? Manter 2 aplicativos, né? Agora até recentemente, né? A gente visitou uma empresa, e acho que uma coisa legal, né? Que a AgroDev ela sempre tenta fazer uma parceria, fazer com que essa parceria ela dê certo e seja bom tanto para a AgroDev quanto para as empresas a qual a gente presta serviço, né? E essa empresa ela tinha o aplicativo, que era um aplicativo, tu olha, é um aplicativo, mas ele era nativo, então ele precisava ser escrito na linguagem do Android e na linguagem do iOS. Né? E aí a gente conversando com a empresa, até eles comentando, cara, mas é que o Android, ele ficou... não, desculpa, o iOS, ele ficou atrasado, né? Já surgiu outras funcionalidades, a gente já melhorou algumas coisas no Android, mas a gente não quis mexer no iOS, porque no iOS estava funcionando. E eu acho que uma coisa legal, que a gente foi ver esse aplicativo na empresa com a tecnologia do Flutter, né, que escreve um único código, e eles estavam com um problema, já estavam há meses com um problema nesse aplicativo, não conseguiam resolver, eles estavam com esse problema, estavam pensando, o que nós vamos fazer? Contrataram uma empresa parceira, a empresa não conseguiu resolver o problema, e aí foi lá o Edson e o Marcelo na empresa, né, e cara, ali em 4 horas, o trabalho que eles tinham levado ali 5 meses para tentar resolver, a gente resolveu. Né, com a tecnologia do Flutter. Então, eu acho que isso que é bacana. E daí eles conseguiram ver o ganho que se tem de escrever um único código e ainda com uma tecnologia que é boa, que é estável, que é o Flutter, e resolveu a dor deles. Né? Então, isso eu acho bacana, as empresas começarem a perceber isso também, né? E a gente, como GrowDev, que poder também ajudar esse mercado e as empresas que precisam desse desenvolvimento mobile, né? Sim. É muito interessante, né? E é legal a gente ver, a gente fomenta bastante, a gente tem bastante oportunidade que empresas vêm procurar mobile em si, né? E é legal a gente ver que talvez eu tenha um viés um pouco mais pro Flutter, porque tá no meu dia a dia, enfim, né?
Mas, como eu disse, eu venho um pouco tirando da minha cabeça, vou casar com a tecnologia, não, né? Mas cada momento vai pedir uma tecnologia específica. Só que o interessante, o que eu gosto bastante do Flutter é que ele tem essas questões de, pô, ele resolve um monte de problemas que a gente tem. Beleza, então essa solução que a gente entregou para a empresa, né, cara, foi muito top. E foi nessa tecnologia aí do Flutter, que é uma linguagem que a gente tem informação dentro da GrowDev também. Né? E o bacana, porque às vezes o pessoal, eu não sei por onde começar, eu não sei como que eu vou começar a estudar e tal. Nós temos o nosso programa Full Stack Web Developer, né, que eu super indico, né, para quem quer começar, porque começa da base, do zero, e aí sim depois ir para um desenvolvimento mobile. Tá? Eu particularmente, eu aconselharia primeiro ir para um desenvolvimento base, né, porque tu também vai ter que entender de API, né, como eu falei, né, o aplicativo ali é uma casca, né? Tu vai ter que saber como que lidar com uma API, com retorno de API, como que buscar. Isso tu aprende nessa formação. E aí sim, depois, fazer uma formação mobile, né, de Flutter, que também tem na GrowDev, né? Show. Bacana, cara. Eu já... eu tenho uma visão talvez um pouco diferente, né? Eu concordo que a pessoa que quer iniciar na área, ela precisa ter uma base, né? Então ela vai precisar entender o que é uma API, vai precisar entender o que é lógica de programação, tudo isso vai precisar, né? Mas eu vejo que é uma porta de entrada iniciar por um aplicativo, né? E o mais bacana, tá, que eu vou comentar aqui, vou fazer já um merchan aqui, porque inclusive eu sou um dos mentores do programa ali da formação mobile, né? É que a gente traz alguns cursos complementares sobre isso. Tá? Então, preciso entender a lógica? Pô, tem lá. Preciso entender um pouco de orientação a objetos? Tem lá. Então, é muito bacana. Então, acho que é uma porta de entrada bacana e é uma área que tem como a gente viu os números aqui, tá super aquecida e eu acho que não vai cair, né? Então, é bem interessante. E a gente conversou aqui bastante sobre essa parte de tecnologia, de multiplataforma, nativo, enfim, e queria entender como que é o dia a dia de uma equipe ou de uma pessoa que trabalha com desenvolvimento mobile. Tu consegue compartilhar um pouco com a gente sobre isso? Beleza. Cara, eu acho que o desenvolvedor mobile, a rotina dele é muito parecida que um desenvolvedor normal, né? Ou comum, podemos dizer assim, se dá para separar, né? O desenvolvedor comum e o mobile, pô, são duas pessoas diferentes, são bichos diferentes, né? Não. Porque vão ter as mesmas skills ali, vai ter que trabalhar, vai ter que escovar bit, né? Vai ter que trabalhar com código. Eu acho que agora a diferença, né, de um desenvolvedor mobile, eu acho que eu vou comentar um pouquinho a rotina de um desenvolvedor, e daí quando chegar na parte do mobile eu acrescento. Porque como as duas são bem parecidas, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, pô, mas o que é que um dev faz? Como que é trabalhar, né? Então eu vou chegar na empresa e eu faço o quê? Eu sento na cadeira e fico teclando no teclado? Ou como é que funciona? Então, geralmente um desenvolvedor ele vai participar de um projeto, né? Ou um projeto que está nascendo, ou um projeto que já está andando. E quando eu falo projeto, é uma aplicação, né? Que pode ser uma aplicação web, como pode ser uma aplicação mobile. Ou pode ser as três, né? Pode ter a aplicação de back-end, de front-end e de mobile. Então, tá ali o time, né? Então, ele vai participar de reuniões para entender o produto, entender o que a aplicação faz, o que é que vai ser desenvolvido primeiro, quais que vão ser as funcionalidades, que a gente chama de features, e aí o desenvolvedor recebe lá uma feature para ele desenvolver. Né? Como, por exemplo... agora nós temos lá a nossa listagem de conteúdo e agora eu estou tentando trazer aqui para um aplicativo de rede social, digamos assim. É um aplicativo de rede social que antes não podia ter curtida e agora tem. Então, essa curtida, ela é uma feature, ela é o que vai ser desenvolvido. Então, foi prototipado, foi discutido e aí sim o desenvolvedor recebe a demanda e aí ele vai para o seu computador, começa a programar, começa a testar e executar aquela função até ela, de fato, tá curtindo todos os posts, tá aparecendo para o usuário e assim por diante. Então, ele vai ter o desenvolvimento e ele vai executar essa função e vai entregar a feature.
A diferença, eu acho que um pouco do desenvolvedor mobile é que o desenvolvedor mobile, ele geralmente ele vai ter que estar com o dispositivo, né? Eu desenvolver web, cara, eu abro no navegador. Então não importa qual o computador que eu estou usando, até importa o navegador, né? Tem que testar nos 3, 4 aí. Acabou surgindo outros navegadores, né? Mas a gente testa nos principais, né? Então eu vou testar ali no navegador, diferente do dispositivo. Porque eu vou ter, se eu programo como Flutter, que é multiplataforma, eu vou ter que ter um dispositivo Android e eu vou ter que ter um dispositivo iOS. Ah, mas daí o pessoal vai dizer, pô, mas não existe emulador? Sim, existe emulador. Só que tu testar no emulador é uma coisa, agora tu testar no dispositivo é outra. E esse desenvolvedor, ele vai ter que sempre estar com... Eu acho legal que os dev mobile lá na empresa, eles aparecem assim com umas... Começa a tirar as coisas da mochila, daí vem um gancho aqui que tu bota o celular aqui, vem uma outra coisa que tu bota aqui, né? Fica tipo o Dr. Octopus, assim, cheio de braço, né? Então, ele vai ter que trabalhar com hardware, diferente do desenvolvedor normal, que vai estar só no seu computador. Então, eu acho que essa é uma das diferenças. Ele vai ter que testar, vai ter que ver em diversos dispositivos e ver como que funciona e como que é o resultado final, né? Tu falou que é engraçado pegar alguns desenvolvedores mobile, ali na GrowDev, né? Começa a tirar os negócios da mochila, começa a pegar as coisas ali. E de fato, dependendo da aplicação, do aplicativo que você está construindo, vai pedir coisas para a gente conseguir testar. E nem a gente pode pegar aplicativos aqui, por exemplo, a gente conversou antes, né? Um aplicativo que tu aponta uma câmera para uma planta e diz ali qual é o nome daquela planta. Então, a pessoa, o dev, ele tem que ter, além de um celular físico, tem que ter até mesmo uma planta para conseguir testar, senão não vai conseguir testar, verdade, né? verdade. Isso é muito engraçado. E aí, quando a gente pega, eu acho que um dos pontos, categoria de aplicativos que a gente poderia comentar aqui, que está em alta, é a IoT, né? Então, para a gente conseguir, para o dev mobile conseguir integrar, interagir ali com fazer a sua atividade na funcionalidade, precisa ter o aplicativo e também precisa ter um dispositivo que consiga integrar, né? Verdade. Então, a gente tô colocado num cliente agora de manhã, que é desse ramo de IoT, e a gente tem lá a gente tá testando algumas coisas, e o Dev Mobile, toda hora ele tá lá com um pedaço de placa lá, tem que testar alguma coisa, tem que segurar no botão. Então, ele sai com esses apetrechos mesmo, né? É um pouco diferente, talvez, do Dev Web, que tem um navegador, tem tudo ali, né? O Dev Mobile, ele vai depender de para que ele tá fazendo o aplicativo, né? Ele vai ter que ter uma planta, vai ter que ter alguma coisa, vai ter que ter algo ali para ele conseguir executar e testar a funcionalidade, né? Verdade. Outro ponto é, cara, pro futuro, o que tu acha do desenvolvimento mobile? Quais áreas tu acha que vão se destacar? O que tu acha que vai crescer mais? E a nível de aplicações em si que vão surgir, que as empresas vão pensar? Se a gente parar para olhar e vendo os números ali, né, já tá bem claro que a parte mobile, ela só cresce e vai crescer cada vez mais, né? Só que não só o mobile, né, mas sim o que o mobile pode fazer. Porque a gente tem um aplicativo que ele conecta com a geladeira, a gente tem um aplicativo que ele conecta com a nossa TV, a gente tem um aplicativo que faz inúmeras coisas, né? E é um aplicativo. Ou às vezes nós não temos nem mais o celular, né? Quando vê, tu tem lá na tua geladeira um touch, né? Um display touch, aonde lá vai estar rodando um Android. Lá vai estar rodando um sistema que pode ser desenvolvido com tecnologia mobile, né? Eu acho que isso que é bacana. Então, toda essa parte de IoT, né? Para quem não sabe, IoT Core é a internet das coisas, né? É os dispositivos ali físicos a qual tu pode disparar funcionalidades, ele se conectar na nuvem. Controlar uma lâmpada. Controlar uma lâmpada. Cara, até tu comentou ali, né, da empresa que vocês estão. Esse dia eu tava lá na GrowDev, daí chegou o Dev Mobile lá, começou a tirar um monte de coisa e aqui sentou do meu lado, ele só cuida pra não encostar aqui que tá dando choque. Deu, mas tá louco. Aí, eu não sei o que tinha dado lá, apagou as luzes. Cara, foi tu que apagou as luzes. Então fica a dica aí, esses tempos aí teve um apagão aí, quem estiver assistindo aí, não sei se não foi um desenvolvedor da GrowDev aí que desligou as luzes de todo mundo, né? Mas então, eu acho que isso ainda tem muito para crescer. Então, o desenvolvedor
que trabalha com mobile e entende de IoT Core, cara, de IoT, né? Vai conseguir se destacar cada vez mais no mercado e vai conseguir pegar uma fatia que ela existe, ela é enorme e ela tá crescendo cada vez mais, né? Sim. Isso eu acho que eu poderia acrescentar também essa parte. Acho que aplicativos envolvendo inteligência artificial, que eu acho que ele tá meio que envolvido em qualquer aplicativo. Pode ser até um aplicativo, esteja pro ramo IoT, né? Tem alguma inteligência, alguma coisa ali. Eu acho que vai crescer bastante. A gente vem falando bastante sobre isso, né? A área de tecnologia vem falando sobre isso, vem cada vez mais crescendo. Então, eu acho que uma questão da tecnologia, uma parte da tecnologia que também vai ser embutido dentro dos aplicativos de uma forma que ajuda, né? Então, acho que também ficar de olho nas tendências que vão vir, no que o pessoal está falando, acho que é muito forte essa parte de IoT, e inteligência artificial acho que vai ser empregada de uma certa forma dentro dos aplicativos para facilitar a vida dos usuários, né? E o dev, ele tem que estar ali atento para ajudar, né? Porque só reforçar que tu trouxe lá no início, mas eu acho muito interessante que a gente resolve problemas que as pessoas não sabem que tem, né? Então a gente tá sempre de olho nessas tecnologias para a gente conseguir resolver problemas que o pessoal, né, enfrenta ali, mas não sabe que tem. Então, acho que esse é um ponto interessante. E, Marcelo, acho que a gente bateu um papo aqui, cara, super bacana. Acho que deu para comentar, deu para falar um pouco sobre essa área, sobre a parte mobile. Eu, particularmente, trabalho diretamente e indiretamente, né? Então, eu faço aplicativo, também trabalho no lado do back-end. Então, eu participo bastante no dia a dia com essa tecnologia e, cara, eu gosto de falar sobre isso e tu também, né, conhece bastante e é legal a gente bater esse papo e a galera também conhecer um pouco sobre essa área, ver que, pô, é um mercado, tem oportunidades e mais interessante que a gente também tá olhando para isso, né, e a gente consegue ver que empresas estão precisando de aplicativos, a gente também está, além da nossa formação full stack, a gente também tem opções aí para a parte mobile, que inclusive eu sou um dos mentores, né? Então, se pegar lá a formação mobile, vai estar aprendendo comigo, vai estar fazendo algumas coisas, vou estar mostrando umas coisas bem legais lá. Então, cara, gostei bastante de bater esse papo aí, espero que a gente converse mais vezes. Legal, obrigado pela oportunidade de novo, Edson. Eu gosto muito de conversar sobre tecnologia, né? Se a gente pudesse aqui, a gente ficaria aí horas e horas conversando. E uma coisa legal é que, cara, na GrowDev, eu acho que desde o início, até a gente se conheceu numa empresa que a gente desenvolvia um aplicativo de mobilidade, né? Então, tá no nosso core também desenvolvimento web, mas muito o desenvolvimento mobile. Então, a gente tem muito know-how nessa parte de desenvolvimento mobile e a gente está aí para ajudar as empresas da região aqui do Brasil que precisarem de desenvolvimento e precisar de um desafio também, porque a gente gosta de desafio, né? Se vocês achar que aquele desenvolvimento mobile não está resolvendo, a gente vai lá e resolve. E eu acho que isso é bacana, faz com que a gente aprenda cada vez mais e traga mais experiências para a gente poder passar para os nossos GrowDevers, que são os nossos alunos de formação aí dos cursos, dos programas aí da GrowDev. Certo? Valeu, Edson. Obrigado. E para fechar com chave de ouro, em alguns momentos a gente falou aqui sobre uma formação mobile, a gente não deu muitas informações sobre isso, é porque eu queria deixar um aviso aqui no final que a gente vai estar liberando, né, para quem estiver ouvindo esse episódio aqui no YouTube e quem estiver no Spotify, vai lá no YouTube que vai ter o link na descrição do vídeo, que a gente vai estar liberando uma pré-venda com uma condição super especial para você estar aí aprendendo Flutter, né, que é uma tecnologia super bacana comigo, né? Então tenho certeza que você vai curtir e eu espero te encontrar lá na formação. E o mais bacana da formação é que se você já é da área e você quer migrar, você vai ter uma formação super completa, né? E se você não é da área e quer entrar no mercado de trabalho de tecnologia, a formação também é para você, porque ali a gente tem uma série de complementos que vão te ajudar a entender vários aspectos iniciais ali de programação, como lógica, orientação a objeto, Git, GitHub. Então, todos esses assuntos que um profissional precisa saber, você vai ter lá como um complemento, além da formação mobile, que você vai aí aprender bastante sobre Flutter e a construção de aplicativos. E esse foi mais um episódio do Growcast. Siga a gente lá nas redes sociais, @GrowDevOficial e fique por dentro das novidades.
Esse foi o Growcast, o podcast oficial da GrowDev. Gostou? Então compartilhe agora mesmo. Até o próximo episódio.